Você sabe como funcionam os poderes no Brasil? Muitas pessoas, ao falar sobre política, acabam se embaralhando, pois não sabem como os poderes são administrados. E se você deseja saber mais como trabalha o poder executivo, o legislativo e o judiciário, nós daremos a primeira aula de forma gratuita para você sobre o curso de política. Então, se você deseja saber mais sobre tudo isso, assista a nossa primeira aula. E se você deseja expandir o seu conhecimento sobre esse assunto, então saiba mais no link na descrição desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que você está assistindo aí. Meu nome é Igor Moreira, sou professor de Direito Administrativo e hoje convidado aqui pelo Burco Instituto para dar essa parte do curso aqui, né, de política sobre a organização do Estado. O nosso foco vai ser a organização do Estado focado na organização dos poderes. Você vai conhecer um pouco mais sobre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Já para adiantar, não vai ser será uma aula técnica, no sentido que você vai conhecer os meandros que provavelmente você não conheça sobre como se organiza o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Só que eu não vou focar nesse curso, te dar uma informação muito exaustiva, conhecendo todos os meandros. Vai ser uma coisa, um sobrevoo, né? Como se você estivesse sobrevoando ali de helicóptero numa floresta, conhecendo ali tem um rio, aqui tem uma árvorezinha, você vai conhecer um pouco mais sobre a estrutura do estado onde você vive, né? Que é o estado brasileiro. E antes, de fato, de começar a falar dos poderes em si, da separação de poderes, como que isso surgiu, eu queria falar um pouco com vocês, baseado no que o hoje deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança ensina sobre federação. Inclusive, é uma indicação que eu faço, você procure tudo que o Luiz Felipe fala sobre isso, que é um cara que ele é super especializado nesse assunto. É uma das melhores fontes sobre esse assunto hoje no Brasil, é ele, de fato. Sobre se a gente é de fato uma federação ou não. Né? De onde surgiu a ideia de federação, uma origem, a gente vai ver hoje uma origem remota, uma origem mais próxima e se analisando assim brevemente se nós somos de fato uma federação como diz a nossa Constituição. Né? Nossa Constituição de 88, no artigo 1º, ela já fala que o Brasil é uma república federativa. Então a gente vai tentar entender se de fato isso é verdade. Vamos aqui para a tela, nesse nosso primeiro slide aqui. Olha só, esse modelo espartano aqui seria uma origem remota, né? Vamos colocar aqui. Aqui seria o que a gente poderia chamar de origem remota. Por que remota? Né? Porque a gente está voltando lá na Grécia, no modelo espartano. Como funcionava? Na Grécia Antiga, você tinha o modelo monárquico, você tinha as cidades-estado gregas, onde você tinha a figura do rei, apesar de já ter ali uma figura ali do legislativo, um senado e tal. A diferença de Esparta para as outras cidades-estados gregas é que, diferente dos outros, Esparta tinha 2 reis. Ele então estabelecia uma divisão dentro do poder executivo, e o que não acontecia nos outros. E por não acontecer pelas outras cidades-estados terem um modelo onde você tinha a figura de um rei que concentrava na mão dele tanto a função de governo quanto a função representativa, a função de chefe de Estado, você tinha, né, qualquer semelhança, mera coincidência, diversos golpes, um golpe atrás do outro, uma disputa pelo poder muito forte, uma corrupção generalizada. Só uma das cidades-estado que mudou um pouco esse modelo, que foi a cidade-estado de Esparta. Por quê? Em Esparta, você tinha 2 reis. Um que cuidava das questões externas, como guerras, né, outro tipo, que seria o representante, o chefe de Estado, vamos dizer assim, né, usando uma terminologia mais britânica, e o outro que cuidava da administração pública, que é a parte mais de governo. Então, você observa que dentro do poder, né, claro que aqui a gente não falava em poder executivo, mas a gente podia, só para a gente ter uma noção, o que a gente poderia entender como parte executiva, poder executivo, você tinha ali uma divisão. Tá certo? Então os espartanos já tinham esse modelo. E de fato, a história demonstra que é justamente a cidade-estado espartana que teve uma maior estabilidade. Que depois, quem vai copiar esse modelo espartano é quem? Roma.
que estabeleceu o seu império, né? A gente sabe, um dos mais estáveis ao longo do tempo, apesar de não ter sido o maior, foi um dos mais estáveis. Por quê? Eles copiaram esse modelo que deu certo. E a gente vai ver aqui, só um parênteses, né? O conservadorismo é isso, é copiar o que dá certo. É conservar, estabelecer e manter o que dá certo. E foi o que Esparta fez. Aí, avançando um pouco mais, onde você tem um modelo parecido? Você tem um modelo parecido nos Estados Unidos. A América, ela vem e adota um modelo semelhante, tá certo? Onde você tem, claro, né, não é que os Estados Unidos tem 2 reis, né, mas ele tem a figura que seria desse primeiro que cuida de questões externas, na figura do presidente, onde ele é chefe de Estado. Ah, tá bom, Igor, tudo bem. Os Estados Unidos tem um presidente lá, Trumpão, né, que tá lá agora, que ele é o chefe de Estado, o cara que cuida das questões mais voltadas para essa área. Mas ele não tem um outro presidente que cuida do governo. A diferença é que a Federação Americana, parênteses, que é uma federação de verdade, quem exerce a função de governo de fato? Os governadores dos estados. Porque quem já foi aos Estados Unidos ou conhece um pouco da cultura americana, sabe que, diferente do Brasil, não existe uma cultura jurídica de âmbito nacional como tem aqui. Lá, cada estado é um estado de fato, é como se fosse um país diferente mesmo. Você tem lei de um estado que o estado vizinho ele é oposto, tá certo? É só ver a questão do aborto lá, né? Você vai para Nova York, os estados mais, né, progressive, você tem lá aborto liberado até, né, Nova York, recentemente liberou o aborto até momentos antes do parto, coisa absurda. Ao passo que numa cidade, salvo engano, cidade não, um outro estado, que eu não lembro agora especificamente qual, uma governadora assumiu e ela fez uma coisa muito interessante. Ela era uma mulher conservadora, foi eleita governadora do estado e, sobre a questão do aborto, ela falou o seguinte, olha só, eu não vou criminalizar o aborto, a mulher que faz o aborto. A mulher que aborta não é criminalizada, mas o médico que faz o aborto é prisão perpétua. Maravilha, né? Assim, foi acho que uma das sacadas melhores que eu já vi. Porque você, de um lado, você não está criminalizando a mulher, você não pode ser acusado de estar fazendo uma coisa contra a mulher, que você não vai punir, mas se o médico fizer, aí é prisão perpétua. E foi criticado, aí você pode procurar depois nos jornais assim, críticas horrorosas sobre essa mulher. Mas você, um estado de um lado fala que pode até antes de nascer pode abortar, o outro fala que não pode a prisão perpétua. Porque lá você tem essa dinâmica, né? Eu gosto muito de fazer analogia com um desenho animado, né? A pessoa pega um curso aqui do Book, né? Assim, né? Vou falar desenho animado, né? Mas, só para você entender, eu tenho 2 filhas, né? E eu, como pai, eu tenho um cuidado, então eu vejo muito desenho. E eu lembro muito, assim, uma coisa que foi bem, para mim é bem emblemática, assim, uma cena de um desenho lá dos bichinhos, o nome do desenho é Sem Floresta. E aí, tem uma cena que a mulher quer eliminar os bichos todos que estão aparecendo no condomínio dela, contrata um exterminador. Aí, você vai eliminar e tal. Aí fala, não senhora, pode deixar que eu tenho aqui um exterminador, Exterminator 5000, aquela coisa toda. Aí ele olha, tipo assim, mas isso aqui é permitido? Ela fala assim, não, eu quero isso aqui. Aí o cara fala assim, senhora, isso aqui é permitido, isso aqui é proibido em todos os estados, menos no Texas. Aí ele põe uma mãozinha assim, menos no Texas. Porque essa é a ideia mesmo, de assim, o Texas tem essa fama, por quê? Porque assim, cara, pode ser proibido no país inteiro. Se o Texas falar, não, aqui pode, e acabou. Então, voltando à aula, nos Estados Unidos você tem essa divisão de função governo e função chefia de Estado, bem nas figuras do presidente como chefe de Estado, e os governos estaduais é que exercem a função de governo mesmo. Então, quem governa o país é cada governador dentro do seu estado. E a autolimitação do executivo acontece assim. Você tem os governadores limitando o poder do presidente. Então, quando você vê essa questão de freio contra peso, um poder limita o outro, é aí que acontece a limitação real do poder. Quando o executivo está com o poder dividido. O presidente não tem o poder absoluto lá. Porque se um estado encrencar e fizer uma política totalmente anti-Trump, o Trump não pode fazer nada. Se você, assim, quem acompanha a série americana, tem aquela série também recente agora sobre Designated Survivor,
tem uma cena lá que o cara vira presidente, e aí tem um governador que bate o pé lá e começa a ficar contra ele. E eles falam assim, eu não posso fazer nada, porque o cara é governador do estado. O presidente não existe isso do presidente chegar, estado, você vai fazer outra coisa. Não existe isso, porque o governo, são os governadores do estado que fazem. O presidente, ele é o representante dos Estados Unidos lá fora, ele vai falar para onde, ele vai decidir guerra. Então, existe essa divisão no modelo americano. Tudo bem. E aqui no Brasil, professor, a gente tem isso? A gente teve no Brasil Império uma figura, uma experiência parecida com essa, com a nossa monarquia constitucionalista. Entendeu? Inclusive, o Brasil ele cria um modelo de monarquia constitucionalista que depois é copiado na Europa inteira. Se você for ver os países hoje em dia que são monarquias, são monarquias constitucionais, como o Brasil era no Brasil Império. E na monarquia constitucionalista, o Brasil ele também tem o poder executivo dividido em dois. Você tem essa nova divisão do poder executivo aonde? Onde o imperador cuidava da chefia de Estado e o primeiro-ministro era o chefe de governo. Novamente, você tem essa divisão. O que eu queria focar com vocês é o seguinte. Você aí que está vendo, por acaso você já fez direito, você já viu muito, né? A teoria do checks and balances, a tripartição de poderes, um poder controla o outro. Isso é bonitinho, é muito legal no papel. Só que na prática, você que mora no Brasil sabe que essa autolimitação de poderes não está funcionando muito bem. Né? Porque você tem ainda, você consegue ver, assim, cara, mas como é que pode essa... Então esse negócio é furado, isso não controla. Porque o que tem que ser controlado de fato é o poder executivo. O que tem que ser dividido para um limitar o outro, o verdadeiro freio e contrapeso acontece quando você divide o executivo. Se você deixa o executivo com poder único total, o legislativo com poder e o judiciário, a gente está vendo aí, né? Nessa aí, você tem até uma concentração de poder na mão do executivo. Mas no fim das contas, quem que vai ganhar? Aquilo que o Olavo chama no curso de Teoria do Estado de poder supralegal, que é a Suprema Corte. E é engraçado que nesse curso de Teoria do Estado do Olavo, foi dado em 2004 na PUC lá de São Paulo, do Paraná, ele chega até, eu estava até engraçado, porque quando eu estava ouvindo, e ele fala assim, não, ele vai desenvolvendo, ele fala da teoria do poder supralegal, que seria um poder oculto no sentido de não manifesto, não público, que dirigiria de fato o destino de uma nação, não sendo um poder conhecido, né? Não é o executivo nem o judiciário. E existe, pode ser uma força aristocrática, outras coisas, e para ele, nos Estados Unidos, naquele momento, era a Suprema Corte. E aí na aula alguém pergunta assim, e no Brasil? E ele fala assim, não, no Brasil eu não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que se perguntar de novo hoje, é a Suprema Corte. Porque a Suprema Corte brasileira sofreu muita influência da Suprema Corte americana, com autores como Ronald Dworkin e outros que trouxeram essa perspectiva, de fato, ativista para o judiciário. E se o judiciário vira ativista, não tem para onde correr. Né? Como a gente vive hoje essa verdadeira ditadura do judiciário. Né? Mas enfim, então no Brasil Império você tinha essa divisão de poder. E também você teve uma estabilidade muito grande. Que se você pegar a primeira Constituição brasileira para depois a Constituição republicana, você tem um intervalo de tempo muito maior do que depois as Constituições que tiveram depois. Né? Porque inclusive a Constituição nasceu junto comigo, né? Ela nasceu em 88. Aí na minha faculdade a pessoa falava, já está na hora de mudar. Porque a Constituição no Brasil não dura mais que 30 anos. E é verdade, se você for acompanhar, a gente já teve constituições que elas não duraram 30 anos. Já a Constituição do Império, salvo engano, durou mais de 70. Então você teve um maior período de estabilidade quando você tinha essa divisão de poder. O poder moderador tão criticado pelos nossos professores, na verdade, dava uma estabilidade muito grande. Por quê? Porque dividia o poder executivo. Assim como Esparta acontecia e como acontece nos Estados Unidos. Aí acontece, né, vou deixar minha veia monarquista aqui crescer, né? Acontece o golpe republicano. E o que acontece com a Brasil República? Você rompe com esse modelo imperial. E agora você cria a figura do presidente da República. Até esse momento não existia presidente da República no Brasil. Você tinha primeiro-ministro, o imperador. Não existia a figura. Quando você dá o golpe republicano, né, vamos chamar assim, e você, então, rompe com o modelo imperial, o que eles mudam? Agora, tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo
quanto à chefia de governo, ela está concentrada na mão do presidente. Deu para entender? E aí aconteceu isso, que é o que a gente vê hoje. Se você analisar desde o Brasil, desde a fundação da República até hoje, é golpe atrás de golpe, atrás de golpe, atrás de golpe. Né? O pessoal fica aí, 2016 foi golpe, foi golpe. Assim, não foi. Justo o ponto da história onde você teve menos caracterizada a situação de golpe é o que todo mundo está berrando que é golpe. Mas antes, Getúlio, o que ele fez? Os generais lá na República. Foi um golpe atrás do outro. A gente está vendo, a gente não tem uma estabilidade democrática no nosso país. E não é por causa da ditadura militar. Isso vem de muito antes. Por quê? Porque a gente abandonou um modelo que já estava dando certo. Que está dando certo desde Esparta, né? Desde a Grécia Antiga. E aí, por fim, a gente fala aqui, essa pergunta final aqui. A gente é de fato uma federação? Olha aqui na tela. Para a gente poder ser chamado de federação, a gente tinha que fazer como a federação que mais deu certo no mundo na história até hoje, que é a Federação Americana, fez. Como que é o modelo da Federação Americana? Você tinha os Estados Federados, não é? Que resolvem fazer, você tinha um Estado aqui. Antes da Revolução Americana, cada Estado é como se fosse realmente um Estado diferente, um Estado-nação. Por isso que chamava de confederação. O que aconteceu? No momento da Revolução Americana, você tem cada um desses estados acordando e dizendo o seguinte: vamos fazer um único país, uma federação. Vamos juntar esses estados aqui, fazer uma federação, e a gente cria então a figura da União. O que você tem no direito brasileiro como a União Federal, né, é muito diferente da União dentro do direito americano, da organização do Estado americano. Porque lá, de fato, foi uma federação. Porque foram estados que abriram mão de sua soberania para formar um único Estado soberano. Por isso que eles chamam de União, por isso que é Estados Unidos da América. Inclusive, o Brasil já foi chamado também de Estados Unidos do Brasil, né? O problema é que aqui foi o fenômeno inverso. Você tinha um império estabelecido, e esse império divide o país, dá um poder para cada um, tipo, pega os amigos, você vai ficar com aquele lugar, você vai ficar com aquele. E você tem, então, um movimento inverso da federação. Aí você vai chegar na faculdade de Direito, né, se você é estudante de Direito, você já está falando aí, né, essa pessoa não sabe nada. É porque lá é uma federação centrípeta, e aqui é uma federação centrífuga. Isso aí, cara, desculpa, né? Quem é do direito sabe, direito, ele é especialista em criar termo bonito para dizer que o quadrado é redondo. É o que acontece. O negócio de federação centrípeta e centrífuga é o quadrado redondo. Né? Federação que não é Estado soberano abrindo mão para criar uma união, não é federação. Tá entendendo? Então, ó, foge disso aí. Esquece isso. Mas vamos lá. Então, na nossa reflexão, assim, minha visão pessoal, não. O Brasil não é uma federação. A gente tem um nome. Está na Constituição lá, República Federativa do Brasil. Mas, de fato, a gente é uma federação, assim como os Estados Unidos federação? Não. Né? Qual a solução? Não sei. Até o momento, a solução mais plausível que eu já ouvi foi do Flávio Morgenstern. Que ele fala que ele tem um modelo, eu vou votar, se ele for presidente, eu voto nele. Que ele tem uma proposta que é o seguinte: se ele virar presidente da República, o primeiro ato de governo dele é declarar guerra contra a Inglaterra. Primeiro ato de governo, estão em guerra com a Inglaterra. Aí quando a Inglaterra começar a botar os navios aqui, ele se rende. Pronto, me rendo, agora somos todos servos da rainha. Aí a gente vira colônia inglesa, melhor coisa que tem. Né? Sensacional o modelo. Eu voto no Flávio. Se o Flávio estiver ouvindo isso aqui, quiser, eu tenho meu voto. Faço até campanha para ele. Tá certo? Vamos lá. Então, olha só. Começando a falar aqui sobre essa questão da separação de poderes, isso já começa a surgir aqui em Aristóteles. Porque aqui você tem já a gênese do que depois vai ser sistematizado e amplificado com Montesquieu. Que é o que? Aristóteles já previa a existência de 3 funções próprias do soberano. Aqui ele não fala em 3 poderes, porque na cabeça dele não existe 3 poderes, são 3 funções. Beleza. Uma função seria a função de criar normas. A segunda
seria a função de aplicação de normas no caso concreto, que não é o Poder Judiciário aqui, está falando de aplicação no modelo de administração mesmo, né? Administro a aplicação da norma. E a terceira, uma função de resolução de conflitos, né? Dirimir conflitos decorrentes da aplicação da norma. Então aqui você já tem a gênese do quê? Do que seria depois chamado Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. O que Montesquieu fez foi desenvolver o pensamento aristotélico, junto também influenciado com o pensamento de John Locke, para criar, no seu livro O Espírito das Leis, essa que foi conhecida como a tripartição dos poderes. Só para deixar claro que muita gente acha que o Montesquieu que inventou isso aí, que antes não tinha. É porque é aquela velha... você cria uma dualidade que não existe, né? A dualidade assim, não, antes do Montesquieu era tudo... eram todas trevas absolutas do absolutismo. Não era bem assim, né? Assim, o estudo sério de história ele vai mostrar, inclusive, que o absolutismo só existiu num lugar, na cabeça do historiador francês. Porque, assim, de fato, não tinha como o cara ser um absoluto, né, como se fosse um rei asteca, não existia. De fato. Tanto que desde Aristóteles ele já percebia, você tinha essa repartição. E é claro, o Montesquieu vai sistematizar, desenvolver, e é o modelo que a gente adota até hoje. Né? Não estou desfazendo do trabalho do Montesquieu. É só para tirar um pouco da pretensa originalidade do que o pessoal atribui a ele. Mas vamos lá. Então, ele desenvolve o pensamento aristotélico, identifica a necessidade dessas funções, e essa que é a contribuição fundamental dele. Seguinte, beleza, o Aristóteles já tinha dito aqui que existem essas três funções. O que eu estou propondo é que, de fato, sejam poderes diferentes. Tá certo? O que na nossa Constituição Federal, inclusive, você vai ver lá, que fala em poderes independentes e harmônicos entre si. Quando a Constituição fala que existem poderes executivo e legislativo e judiciário independentes e harmônicos entre si, ela já está indicando o quê? Essa sistemática de freios e contrapesos. Um controle que um poder vai exercer no outro. De modo que nenhum poder é, formalmente, superior um ao outro. Né? Não existe assim, o poder executivo é mais poderoso que o legislativo ou que o judiciário. No papel, não. Por quê? Porque eles são os três componentes do poder estatal. Tá certo? Então, o Montesquieu vai identificar isso. Olha só, beleza, são três funções. O problema é que na monarquia, o problema é que lá no Aristóteles, ele identificava que isso são três funções do soberano. Então você tinha todo o poder concentrado na mão desse cara, para fazer tudo isso. O que eu estou propondo é que sejam órgãos diferentes. Você tem uma pessoa fazendo o executivo, uma pessoa julgando, outra pessoa legislando. Ótimo. E é isso que ele vai inovar e trazer aqui para o pensamento jurídico nosso. Então ele vai promover e propor essa divisão do poder estatal em três funções autorreguláveis, como a gente falou aqui, ó, que a Constituição fala de independentes e harmônicos entre si. O executivo, o legislativo e o judiciário. O objetivo dele era evitar a concentração de poder nas mãos de um soberano único. Esses poderes, no entanto, não são exercidos de forma isolada e impermeável, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão das funções típicas e atípicas dos poderes. Você tem funções que são típicas e atípicas. A função típica de cada poder já é mais ou menos o que está indicado aqui. O executivo aplica as normas, administra. O legislativo cria as normas e também fiscaliza o executivo, a gente vai ver daqui a pouco. E o judiciário faz, de fato, a resolução dos conflitos. Então, isso é importante você entender, que esses poderes eles não são estanques. Eles não estão lá, cada um fica na sua e ninguém se mete no outro. Claro, isso também seria ideal, né? A gente está vendo aqui, a nossa história atual está mostrando que isso não é bem assim, né? Mas, mesmo numa situação ideal, isso não aconteceria. Essa situação de você ter, de fato, um poder que nenhum mexe com o outro. Você tem exatamente a previsão de cada um exercer as funções um do outro exatamente para dividir o poder, né? Para você não ter essa concentração absoluta de poder. Como que funciona isso? Como a gente falou, a questão das funções típicas e atípicas. Botei aqui uma tabelinha para a gente poder enxergar isso melhor.
como é que vai funcionar? Vou botar aqui uma branquinho. Você tem, qual é a função típica do Poder Executivo? A administração. Eu vou querer, assim, claro que a gente tem no Executivo a função tanto de representativo do Estado, do exterior e tal, tem outras funções. Para o nosso estudo, para ficar uma coisa mais simples, eu resumi em administração, porque eu vou querer dar um foco no Executivo, o foco da administração pública. Tudo bem? Então, voltando aqui. E você tem o Legislativo, que tem duas funções típicas. Isso aqui é uma coisa interessante. O Poder Legislativo, ele é o único poder que vai ter previsto explicitamente duas funções típicas, que são a função de produção de leis, através do processo legislativo, e a função de fiscalização do Poder Executivo. Que fiscalização, professor? Principalmente a fiscalização orçamentária, financeira, contábil, ou seja, cuidar da fiscalização do dinheiro público. É isso aí, quem fiscaliza o dinheiro público são os deputados, o Poder Executivo. Aí você vê, né, porque a gente está nessa. Mas voltando, eu não vou fazer mais observações, não. Vamos voltar. E tem o Poder Judiciário, que tem a função primordial de julgamento. Ele vai dirimir os conflitos que chegam até ele. Você tem um problema, você tem uma coisa para resolver, você não vai, na sociedade, né, onde funciona ali o Estado, tudo mais, você não vai buscar fazer justiça com as suas próprias mãos. Você vai procurar o órgão isento, um órgão que vai resolver isso de forma imparcial. Isso não é novidade, né? Você encontra, como eu posso dizer? Você encontra essa ideia em germe desde os tempos bíblicos, tá certo? Até a ideia de prisão, entendeu? Isso não é uma coisa que aparece explicitamente na modernidade, mas que já existe há muito tempo. A ideia de você não promover uma vingança pessoal, a vingança pessoal do negócio, mas você procurar uma resolução através de um órgão técnico, minimamente, né? E isento e que vai poder resolver de fora, né? Aquela coisa que acontece em briga, né? Briga de irmão é assim. Você está brigando com seu irmão, qual é a solução? Procura pai ou mãe. Aí a pessoa até brinca que a mãe é a instância superior, né? Você vai com o pai, não sei o que, vê com a sua mãe. Aí você apela para a autoridade de segundo grau, que é a mãe, que aí resolve, aí acabou. Mas vamos lá. Quais seriam então as funções atípicas? Essas funções são típicas porque são, né, de fato, aquilo que eles nasceram para fazer, entre aspas. Mas você também tem as funções que são funções atípicas. Quer dizer, cada poder desse vai exercer uma função típica, mas atipicamente exercer a função dos outros. Então, tipicamente o executivo administra, mas atipicamente ele vai ter uma função legiferante e uma função de julgamento. A gente vai ver aqui com exemplos. Por exemplo, quando que o executivo ele legisla, entre aspas, tá? Atipicamente vai exercer uma função de legislação. Quando, por exemplo, ele edita as medidas provisórias. O que é a medida provisória? Para quem não sabe, né, a medida provisória é um ato do executivo, do presidente, do governador, que ele propõe um texto com força de lei, tá certo? Unilateralmente, e que vai ser depois referendado pelo Congresso. O Poder Legislativo vai analisar a posteriori, aprovando ou desaprovando. E isso dura por um certo tempo. Depois que passar desse tempo, se não for analisado nem aprovado, ele cai, perde a vigência. Se nesse tempo for aprovado, aquilo vira lei. Tá certo? Beleza. A função de julgamento do executivo acontece, por exemplo, quando você tem uma apreciação de um recurso administrativo. Se você, por exemplo, aí, toma uma multa e quer recorrer, não vou pagar isso aqui, eu quero recorrer. Você vai estar com recurso no Detran. E esse recurso, feito por um órgão do Poder Executivo, é um exemplo de uma função jurisdicional, não é jurisdicional, uma função decisória que não acontece no Poder Judiciário, que é onde tipicamente tem que acontecer. Acontece dentro da administração pública. Né, dentro do contexto funcional também isso acontece muito, né? Você é servidor, você é demitido, você pode recorrer administrativamente da demissão para pedir uma anulação da demissão. Tem vários exemplos. Toda vez que a administração pública estiver decidindo algo, né, como fosse decidindo um conflito, ali você vai ter uma função decisória do Poder Executivo. É a função de julgamento atípica do Executivo. No Legislativo, como é que funciona? Primeiro você tem a função administrativa, e aqui vai valer tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário, a gestão patrimonial e de pessoal. Não entendi, professor.
calma. Você está aí assistindo. Vamos dizer, eu quero fazer um concurso para o Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Pô, eu quero trabalhar no TRE, porque é legal, tal, mexer com a eleição. Descobrir se a urna, né? De fado. Enfim, deixa eu ficar quieto. Depois você edita isso, tá? Porque senão... Tô brincando. Mas você quer trabalhar no TRE, tá certo? Aí você está lá dentro. Quando você faz um concurso e entra para um tribunal, ou você faz um concurso para o legislativo e vai trabalhar no legislativo, o que é isso? O ato do judiciário ou do legislativo que te contrata, que paga sua remuneração, que te dá férias, que te dá uma licença, isso é uma gestão de pessoal. Se fosse uma empresa, seria o RH que cuida disso, certo? Dentro da administração pública você tem setores que trabalham com gestão de pessoas, né? A contratação por via de concurso, concessão de licenças e tudo mais. Isso tudo é uma função administrativa. Mas se quem está exercendo isso é o poder legislativo, você passou um concurso da Câmara dos Deputados. Você vai ser nomeado tal, pela Câmara dos Deputados. Então, isso é uma função administrativa exercida pelo poder legislativo. Mesma coisa vale, o mesmo raciocínio vai para o judiciário. Fez um concurso para o tribunal. Quem vai contratar, vai nomear e tudo mais é o tribunal. Então, até exonerar, demitir, isso tudo é função do tribunal. Não é o executivo que vem para contratar você para o tribunal, não. É o próprio tribunal de contrato. É a função administrativa atípica. Tudo bem? E para fechar então. Qual é a função de julgamento do legislativo? Por exemplo, quando o Senado julga o presidente por crime de responsabilidade. Não sei se você lembra, né? Na história recente brasileira, tivemos aí a mulher Sapiens foi julgada pelo Senado Federal. O interessante, né, é que teve ali a inovação de ter partido, né? Você impeacha a pessoa e não tira o direito político. Maravilhoso, né? É aquele negócio, né? Eu tenho certeza que se você fala para um americano, para qualquer país decente do mundo, assim, não, a gente teve um impeachment e na Constituição está escrito, ele sai e perde direito político. Mas na hora, teve um acordinho lá, não, vão tirar, mas não vão tirar o direito político, não, aí, ok. Mas quem fez isso? Foi o deputado amigo dela? Não, foi o presidente do Supremo Tribunal Federal. Enfim, mas é um exemplo de função de julgamento dentro do Poder Legislativo. O Legislativo não julga ninguém, mas no caso, o presidente da República, por crime de responsabilidade, você tem a previsão de julgamento. Mesma coisa acontece no Judiciário com a questão legislativa. Mas o Judiciário legislando, professor, você está falando o quê? De ativismo judicial? Não. Eu estou falando de isso aqui, ó. Quando um tribunal elabora e promulga um regimento interno, o que é o regimento interno? São as normas que vão valer dentro daquele tribunal. Né? Como é que funciona a sessão? Qual é o quórum? Tem que ter quantos juízes? Se tiver o embargo de infringência, tal. Tudo isso, esse trâmite interno do tribunal é feito no regimento interno. E, de novo, não precisa do executivo ir lá fazer uma norma e dar para o judiciário. O judiciário pode fazer a sua própria norma. Então ele está agindo com a função legislativa, que é uma função atípica. Tudo bem? É isso. Fechamos aqui o nosso bloco. No próximo bloco a gente vai começar a ver aqui então a estrutura, tá certo? Do poder legislativo. A gente vai primeiro estudar o poder legislativo, depois a gente parte para o poder executivo, depois a gente analisa o poder judiciário. Tá certo? Isso aí. Muito obrigado pela atenção. A gente volta daqui a pouquinho.